Boa noite e bem-vindos. Estamos a comemorar 90 anos de um senhor que se confunde com o país chamado Moçambique. Falamos nada mais, nada menos que Hélder Martins. Para muitos, Dr. Hélder Martins, para outros ainda, Professor Hélder Martins. Foi o primeiro médico, ou primeiro-ministro da Saúde de Moçambique, pós 25 de junho de 1975. Boa noite, professor, boa noite, doutor Hélder, e muito estamos honrados por o receber aqui nos nossos modestos estúdios. Esta televisão tem apenas 2 anos e as nossas felicitações pelas 9 décadas de vida. Muito obrigado pelo convite e as minhas saudações aos espectadores da MBC. Como é que se chega aos 90 anos? Qual é o segredo? Olha, o segredo é assim, nunca fumar. O cigarro é um veneno. Houve já alguém que lhe chamou o assassino silencioso, porque não mata rapidamente, mas mata ao longo. É sempre veneno. Um cigarro por dia faz mal. 10 cigarros por dia faz 10 vezes mal. 20 cigarros por dia faz 20 vezes mal. Agora, fumar durante 10 anos faz mal. Furar durante 20 anos faz 2 vezes mal. Portanto, é sempre perigoso. Segundo, beber sempre bebidas alcoólicas com muita moderação. E nunca ficar bêbado. Portanto, beber com muita moderação. Ficar bêbado seria o que exatamente? Já agora, neste país bebe-se muito. Isso não sei, mas eu vejo aí notícias nas televisões, nos jornais, de que está a haver muito alcoolismo entre os jovens, o que é muito perigoso. Mas o álcool em pequenas quantidades, ele até pode ser favorável à saúde. Agora, o problema do álcool é que as pessoas, quando começam a beber, não sabem parar. Então, o álcool tem consequências gravíssimas, não só na saúde do próprio, mas também consequências sociais, porque gera violência. Muitas vezes os alcoólicos são violentos, violência doméstica, violência sobre as crianças, agressões interpessoais. Outra coisa, os bêbados põem-se ao volante e depois é esta mortandade na história, nas estradas que nós estamos a assistir. Então, o álcool pode ter essas consequências muito graves, mas em pequenas quantidades o álcool não faz mal. Bom, terceira coisa, uma alimentação saudável. Ter muito cuidado com os hidratos de carbono, em particular com o açúcar. O açúcar, para as pessoas que passam fome, um chá açucarado com muito açúcar pode ser uma boa fonte de energia. Mas para as pessoas que comem regularmente, que já têm uma fonte de calorias, o açúcar também é um veneno. E o sal, esse é um veneno sempre. Então, ter muito cuidado com isso. Comer uma dose razoável de proteínas, não comer muitos hidratos de carbono, não ter medo das gorduras. Muita gente tem medo das gorduras, não vale a pena. As gorduras não fazem tão mal. E ter uma dieta rica em saladas, em fruta, que são alimentos que têm vitaminas. E são disponíveis, encontramos em qualquer parte deste país? Quarta coisa, fazer sexo o mais possível. Porque o sexo tem várias vantagens. Primeiro, o exercício físico. E o exercício físico é outra das coisas que é necessário fazer, começando logo desde jovem. Mas há pessoas que, quando chegam aos 40, 50 anos, acham que devem parar. Não, é o contrário. A partir dessa idade é que é mais necessário o exercício físico. Não o exercício físico violento, mas o exercício físico
regular. Todos os dias um bocadinho. Essa coisa de um dia fazer 2 horas de exercício e depois ficar uma semana sem fazer nada, isso não serve de nada. É um exercício físico regular. Não é preciso cansar, é preciso só fazer um bocado. Ora, o sexo é uma boa forma de exercício. Segundo, outra coisa muito importante é a relaxação intelectual. E o sexo também é uma forma de relaxação intelectual. Então, e emocional. Se a pessoa vive cheia de tensão, de stress, etc. Como é o mundo de hoje? O stress pode ser causa de muitas doenças que são mortais. E, portanto, a pessoa não. Portanto, quando eu falo do sexo, as pessoas acham que eu estou... Não, eu estou a falar de uma maneira científica. Porque, de facto, tem todas estes elementos positivos. Bom, e depois, olha, ainda no outro dia recebi aí uma mensagem dessas a dizer que é muito bom as pessoas que são muito comunicativas e que muita gente com a idade perde a capacidade de comunicação, fecha-se a si mesmo. Isso é perigoso, porque isso pode levar à depressão e aquelas pessoas comunicativas como eu gosto de falar, bom, eu sou um grande falador, e fala comunicar, bem. Organizar almoços com amigos, convívios. Ou seja, o professor Hélder Martins é uma pessoa sedentária, uma pessoa continua com a vitalidade quer dizer, que daríamos a muitos jovens nesta altura. Não, quer dizer, eu agora desloco-me em automóvel, mas eu estou muitas horas diante do computador. Mas olha, eu todas as manhãs vou a uma piscina aquecida, mas a céu aberto. Apanho os benefícios dos raios solares, que tem a radiação ultravioleta, que nos faz com que a nossa pele produza vitamina D. E a vitamina D é uma vitamina que tem grandes vantagens no organismo, sobre os ossos, sobre a imunidade. É uma vitamina fantástica. E não há melhor maneira de ter vitamina D que expor-se ao sol. Ao sol. Bom, portanto, eu faço exercícios na piscina todos os dias. Portanto, está aqui o segredo. O tal exercício regular. Está aqui o segredo para esta longevidade. Passo muito tempo diante do computador. Sim. Mas levanto-me pelo menos de hora a hora, ando, dou uns passos, desloco-me um bocado dentro de casa e volto ao computador. Dentro do computador, mas para coisas positivas, não necessariamente para continuar a fazer estudos. Escreve, sim. Eu escrevo. E também tenho muita gente a corresponder comigo, também tenho que responder a muitos e-mails. Bom, e às vezes há coisas da minha vida pessoal que têm que ser resolvidas primeiro. Eu também tenho uma vida a gerir e portanto, passo muita coisa. Eu tenho um horário de reformado. Deito-me tarde e levanto-me tarde. Levanto-me só lá para as 9h30, 10, para chegar à piscina às 11, estar lá até a 1 da tarde. Leva a vida sem pressa, em resumo, sem pressa. Sim, com calma e tranquilidade. Agora, com a idade, tenho algumas dificuldades de locomoção, mas, felizmente, eu tive várias operações à coluna vertebral, tenho algumas sequelas na perna esquerda, mas, por exemplo, eu conduzo, porque conduzo há muitos anos carro de mudanças automáticas, e no carro de mudanças automáticas a perna esquerda não trabalha, então não tem problema. Tenho muito bons reflexos, já evitei muitos acidentes que outros infringiram as regras do trânsito, mas eu consegui travar a tempo e evitar o acidente em várias circunstâncias. Muito bem. Portanto, tenho também um teste aos meus reflexos. Muito bem. Portanto, ficaram aqui estas dicas dadas por um médico de forma gratuita
para ver se também nós conseguimos chegar, pelo menos, aos 90 anos, como chegou o professor Hélder Martins. Esta é a idade que ele tem, 90 anos completados no dia 24 de fevereiro deste 2026. Estamos a celebrar esta história de vida. Tem 3 obras, são 2, esta questão do uma obra, esta que é tem a ver com... Não, desculpe, não são 3. Eu agora já mandei para o editor o meu 10º livro. Ok. E, para quem não sabe, o Dr. Hélder tem pelo menos 10 obras escritas. Eu tenho aqui, retenho pelo menos volume 1, volume 2 das Crônicas do Insubmisso, falaremos delas, e temos também Porque Sacrani, Memórias de um Médico de uma Guerrilha Esquecida. O país está a homenageá-lo, o país tem reconhecido os feitos do professor, do Dr. Hélder Martins. Bom, não posso queixar. Primeiro, logo nos primeiros anos da independência, foram atribuídas 2 medalhas. A medalha de veterano da luta de libertação e a medalha de 20º aniversário da Frelimo. A medalha de 20º aniversário da Frelimo, na altura, era a segunda maior medalha, mas a primeira era uma medalha que foi atribuída num único exemplar ao presidente Samora Machel. Portanto, tirando essa que era tão particular, era a medalha maior. Bom, agora, mais recentemente, em 2016, Sim. eu recebi a medalha de Eduardo Mondlane de primeiro grau, Sim. que é a maior medalha em Moçambique. Agora, honraria superior a esta só pode ser o título honorífico, não é uma medalha, é um título honorífico de Herói Nacional. Isso não depende de mim, depende de quem tem o poder de atribuir esse mérito. Mas eu também tenho muitas medalhas ganhas no exterior. E mesmo cá em Moçambique, tenho medalhas de mérito do trabalho na saúde, na formação, tenho vários diplomas de mérito, tenho uma medalha atribuída no Brasil. E um título de doutor honoris causa dos que tem? No Brasil tenho 3 medalhas atribuídas no Brasil, tenho uma medalha atribuída em Angola, portanto, além disso, eu logo também nos primeiros anos da independência ganhei o título de membro honorário daquilo que na altura era a Organização Nacional dos Professores, agora Sindicato Nacional dos Professores, pelo meu trabalho de formação durante a luta de libertação. Portanto, não me posso queixar. Além disso, ao nível académico, eu já recebi um doutoramento honoris causa do ISCTEM. Sim. E, bom, estão aí prometidos mais 2 doutoramentos honoris causa, mas... Portanto, o que lhe falta é ser otorgado o título de Herói Nacional. Promessas levas o vento. Então, eu só quando as coisas se concretizam, não vale a pena falar em promessas. Muito bem. Então, e vamos olhar então para aquilo que é a sua vida como tal, nesta perspectiva. Ela está resumida em boa parte desses livros. Quando vou falar, por exemplo, deste livro, sim, que até já esgotou, já não é possível encontrá-lo nas livrarias. O primeiro livro foi escrito com outros coautores, mas eu era o autor principal. Sim. Foi publicado em 1978. 78. Era um livro sobre filosofia da saúde, que foi apresentado na Conferência de Alma-Ata e teve um grande sucesso. Foi feita uma edição em francês, por nós, que levámos para a Alma-Ata em francês, um resumo em inglês, e depois houve um editor francês que quis editar, e mais foi editado em alemão, também, na Suíça, mas para a Suíça, a Alemanha e a Áustria. Bom, portanto, foi um livro de grande sucesso. Depois, uns 8 anos mais tarde, publiquei um livro científico sobre estatísticas sanitárias e hospitalares. Bom, depois passaram-se os anos e publiquei 2 livros de
intervalos de 9 meses, em 1999 e 2000, sobre metodologias de aprendizagem. No setor da saúde. Mas são metodologias de aprendizagem em tudo o que seja são transversais. Adultos. Sim. Eu fiz consultoria para o Centro de Formação Jurídica e Judiciária, porque aquela metodologia aplica-se perfeitamente à área jurídica, aplica-se perfeitamente à gestão. Eu também fiz, uma consultoria para a KPLM, porque me vieram perguntar se a metodologia, eu participei num congresso internacional, onde apresentei, e vieram perguntar se aquilo se aplicava à formação de pilotos. E eu disse, eu acho que sim, eu não sou piloto, mas andei muitas vezes de avião, imagino o que é que o piloto faz. E fiz-lhes ali um relatório em 2 páginas, pagaram-me $500 por um relatório em 2 páginas. Portanto, é uma metodologia que se aplica a toda a formação profissional. Veterinária, engenharia. Eu tenho alguma dificuldade nas ciências puras. Okay. Mas, por exemplo, já tive um professor de física que me disse, a física é uma solução de problemas. A minha metodologia é a metodologia de aprendizagem por solução de problemas. Bom, depois em 2001 publiquei o Sacrani, que foram as minhas memórias. Esgotou? Sim. Em 2007 publiquei um livro através do Ministério da Saúde, de Educação para a Saúde, mas que me obrigou a muita investigação cultural, a conhecer a cultura das diversas tribos moçambicanas. Ok. Porque você não pode dar mensagens de educação sem perceber qual é que é a mentalidade daquele que está a receber a mensagem. Temos este trabalho que está sendo feito pela Direção de Promoção de Saúde. Não, nessa altura foi editado pelo Ministério da Saúde. Sim. A 9.000 exemplares. 9.000 exemplares. Não são muitos livros editados a 9.000 exemplares. Não há muitos autores que tenham livros editados a 9.000 exemplares. Bom, em 2017 publiquei a história da Casa dos Estudantes do Império. Publiquei uma edição em Moçambique, em 2017, outra em Portugal também em 2017 e uma terceira em Angola em 2018. Bom, agora Os Insubmissos, o primeiro volume é de 2023, o segundo volume 2024 e agora tem um grande livro que vai ser em 4 volumes, porque eu recolhi... Sai já este ano? Sai já este ano o primeiro volume? O primeiro volume já está no editor, mas o editor está ocupado, então não vai sair tão já. Eu queria que saísse agora. É um livro que aborda o que exatamente? Chama-se Revolução na Saúde, como tudo aconteceu. Revolução na Saúde, onde tudo aconteceu. E o primeiro volume tem um subtítulo, Como Tudo Começou. A história de saúde resume-se também na pessoa, a história do Sistema Nacional de Saúde resume-se também na figura do Dr. Eldo Martins. Tem um capítulo sobre análise crítica do sistema colonial. Sim. Depois tem um segundo capítulo sobre o legado da luta de libertação, da Organização da Saúde da Luta de Libertação, onde eu tive um papel muito importante. Depois, o terceiro capítulo é sobre o Governo de Transição. É o maior capítulo porque foi um período de um entusiasmo popular extraordinário, de voluntariado, de gente que se oferecia para ajudar e que ajudava mesmo, ajudas preciosas. Hoje não encontramos isto. Hoje não. O que é que se passa? O que é que se passa? Se pedir alguém fazer alguma coisa, a primeira coisa é perguntar quanto é que vou receber. Mas há outro sintoma ainda pior, é que se você oferecer pouco dinheiro, aceitam logo, nem discutem. A mim isso é pior. Significa que aquelas pessoas estão num estado de uma situação tão difícil que aceitam qualquer coisa. Não pode ser. Aceitam qualquer coisa. Onde é que está a nossa dignidade também? O quarto capítulo é sobre um aspecto, a admissão de Moçambique na OMS, porque foi feita por um método que nunca antes tinha sido usado e nunca depois foi usado. Então, é um caso único no mundo. Bom, depois tem 2 capítulos sobre a nacionalização da saúde, nacionalização das agências funerárias e o último capítulo sobre as primeiras medidas
transformação. É capaz de ser o professor, Bom, o Dr. Helder Martins, o cidadão moçambicano que mais obras produziu no país. 34, obras úteis. São 34 capítulos. 34. E mais um pós-fácil, que é Lições a Tirar. Mas o 34º capítulo é aquele que vai criar mais curiosidade em toda a gente, porque vai ser as minhas divergências com Samora. Queremos conhecê-las. Já ouvimos alguma coisa, mas contado isso como elas em foram livro, resolvidas. Sim. Quando Samora morreu, estávamos em paz, tínhamos todas as divergências resolvidas. Sim. Mas, bom, houve divergências que levaram à minha saída de ministro. Mas depois foram todas resolvidas. Exato. Também vou explicar como é que foram resolvidas. Então, total, 10 obras, esta última que está ainda na forja, está na fornalha, vamos dizer assim, está no forno, sendo preparada para que possa, agora, com estes 34 já capítulos... Já estou a começar a trabalhar no segundo volume. No segundo volume. Mas antes de adiantarmos aí, eu queria voltar aqui para esta obra, antes do Memórias de um Insubmisso, esta obra que faz uma questão sobre Sacranie, porquê Sacranie? Memórias de um médico de uma guerrilha esquecida. O professor, nas suas obras, neste estilo de escrita, sempre faz uma crítica, é uma crítica velada, é uma crítica real. O que é que nos traz efetivamente nestas obras? No Sacranie não há crítica nenhuma, porque só há crítica do regime colonial. Porque deixa de ser crítica? Eu achei que no ano 2001 já tinham passado 26 anos sobre a independência. Era a altura de que aqueles que participaram na luta de libertação começassem a publicar as suas memórias. Sim. Eu fui o primeiro. Devo dizer o seguinte: o primeiro livro antes do meu foi sobre Jeannette Mondlane, mas não foi escrito por ela, foi escrito por uma amiga dela, dinamarquesa, que tinha uma situação idêntica. Ela chamou ao livro Sou Casada com um Negro, porque essa dinamarquesa também era casada com um negro do ANC da África do Sul. Mas a maior parte dos dados com que a senhora escreve foram fornecidos pela doutora Jeannette. Bom, mas eu fui o primeiro. Eu achei que era preciso que as novas gerações conhecessem. Então eu tive que explicar a minha vida desde pequeno. Porque é que um jovem saído da burguesia colonial, da pequena burguesia, está a ver, o meu avô, que teve muita influência sobre mim, foi o meu avô materno, que veio para Moçambique em 1922, está a ver, há mais de um século. Foi o meu primeiro professor de política. Eu vivi muito em contacto com os meus avós. Então eu achei que eu devia contar porque que um jovem... Bom, o meu avô era sapateiro. Okay. O meu pai era um pequeno funcionário do Caminho de Ferro. Portanto, eles seriam proletários em Portugal. Sim. Mas aqui, o meu pai veio para cá com 16 anos de idade, também em 1922. Não se conheciam, vinham de partes diferentes de Portugal, mas conheceram porque quando meu pai começou a namorar a minha mãe, então conheceram, e o meu pai foi, digamos, adotado pelos meus avós, porque ele não tinha família cá, e ele gostou dos sogros gostaram dele, e foi uma família feliz. Então, era preciso explicar porque é que um miúdo saído desse círculo, que aqui no quadro colonial eles eram a pequena burguesia. Sim. Como é que desperta para a situação política, a ditadura, o colonialismo, o racismo, a opressão racial? Então eu conto isso tudo. Nesta obra? Conto toda a minha vida. Porque Sacranie? Sim. E depois a minha decisão, eu, quando fiz o serviço militar obrigatório, que era obrigatório, eu consegui ir para a Marinha, porque diziam que na Marinha não se ia para naquela altura chamavam
as missões do ultramar, mas as missões do ultramar era a guerra colonial. Mas a uma certa altura acharam, eu estava quase a terminar o serviço militar, eu já tinha 2 bolsas de estudo, uma para fazer especialidade e outra para fazer investigação. Estava numa situação académica e financeira excelente. De repente vem a coisa que eu sou mobilizado para vir num barco para Moçambique. Bom, felizmente o barco estava em Southampton, felizmente eu tinha tratado um comandante que achou que eu era o melhor médico do mundo e consegui ir a Southampton, no Reino Unido, tomar conta do navio. Entretanto, fiquei lá um mês. Nesse mês, consegui organizar-me para desertar para Tanganyika. Devo dizer que eu nunca tive passaporte português, porque quando saí de Portugal, saí com uma guia de marcha da NATO. Ao arrepio de todas as decisões das Nações Unidas e decisões da própria NATO. O presidente Mondlane depois apresentou essa guia de marcha nas Nações Unidas, denunciou tudo isso. Bom, consegui ir para Tanganyika, onde fui interrogado pelos camaradas da UDAM. É lá onde tudo começa, onde se junta efetivamente ao movimento. E no dia seguinte fizeram um grande interrogatório, eu diria um interrogatório policial. Demorou 5 horas. E quem é que lhe fez o interrogatório? E no dia seguinte, porque queriam saber como é que é este branco que chega. O que é que vem fazer aqui? Não serão infiltrados? Então, no dia seguinte, vieram-me pedir a fotografia para me passar o cartão de membro. Também fui convidado pelo Baltazar Chagonga, da UNAMI, para pertencer à UNAMI, mas eu disse-lhe, já estou no UNAMI. A razão porque eu saí de Tanganyika... Ou seja, foi disputado, o professor foi disputado pela UNAMI e pelo UNAM. A UNAMI veio-me convidar, mas eu já estava na UNAMI, eu disse a ele, já estou na UNAMI, já não vou mudar. Mas eu só não fiquei na Tanganyika porque o meu diploma português, naquela altura, não era válido. Só os diplomas da Commonwealth. Eu tinha que trabalhar, tinha que comer, eu passei fome nessa altura, o que foi uma experiência muito boa, porque quem não passa fome não sabe o sacrifício daqueles que passam fome. Agora, quem já passou fome, já sabe qual é a dificuldade dos que passam fome. Professor. E então eu fui para Marrocos, fiquei lá no deserto de Marrocos, quando foi a independência da Argélia, fui para a Argélia, e depois o presidente Mondlane veio me convidar de novo a voltar. Eu disse a ele, olha, o meu diploma não é válido. Ele levou o diploma, a lei já não era Tanganyika, já era Tanzânia, a lei já tinha mudado, ele registrou-me e eu voltei e trabalhei. Juntou-se efetivamente a esta causa. Falaremos daqui a pouco, mais na profundidade, deste processo de entrada efetivamente para o movimento que acabou libertando o país durante a luta armada de libertação nacional. Voltamos daqui a pouco, não saia daí. Boa noite, estamos de volta já na segunda parte desta especial informação. Na verdade, um espaço onde estamos aqui a conversar com o aniversariante, vamos chamá-lo aniversariante do ano de 2026. O Dr. Hélder Martins está a completar 90 anos. 90 anos feitos a 24 de fevereiro. Estamos aqui a folhear um pouco este livro. Ele já tem pelo menos 10 obras, a última das quais está no forno neste momento, com 34 capítulos, que fala um pouco daquilo que é a construção deste Estado moçambicano. E estamos aqui a procurar perceber um bocado, na profundidade, quem é este homem, que está a contar-nos a sua história de vida. O professor leva uma vida plena, vamos assim dizer. É um homem realizado. Aos 90 anos,
Fez tudo que um ser humano podia querer fazer em vida. Digo-lhe que sinto muito feliz, primeiro por ter conseguido chegar aos 90 anos, que não é toda a gente. Já nos deu a receita de como chegar aos 90 anos. Segundo, chegar aos 90 anos em boa condição mental. Sim. E Não é por acaso que a imprensa toda corre atrás de si para estas entrevistas. Algumas bombásticas, neste caso não será, porque aqui estamos mesmo numa entrevista biográfica. Mas e também posso dizer que em boa saúde física, embora com algumas pequenas dificuldades de locomoção, mas... Já tínhamos falado dela. Agora, a questão, a chegada a Frelimo. Acho que tenho uma grande vitalidade. Eu sinto-me com a experiência de um homem de 90 anos, mas talvez com a vitalidade de um homem de 25. Oh. Não temos dúvidas disso. Não temos dúvidas disso. Então, isso dá muita alegria. Sim. Segundo, eu sinto um dever de... Eu de facto, eu sou parte da história. Sim, da é parte. libertação. Moçambique não pode apagar o que o professor na área fez. da saúde, mas a saúde serve para servir o povo. E serviu para servir os combatentes, serviu para servir as populações das zonas libertadas, serve depois da independência para servir o povo, no governo de transição e depois da independência para servir o povo. Então, a saúde, analisando a situação da saúde, fica-se com uma ideia da situação quase do país inteiro. Exato. E, portanto, eu senti sempre esta necessidade de transmitir essa experiência, que ela fica registada para as novas gerações. Publiquei o Sacrani e depois houve uma altura em que fui muito solicitado sobre a Casa dos Estudantes do Império, porque foi uma organização, era a Associação dos Estudantes Africanos em Portugal, quando não havia universidade em nenhuma colónia. Exatamente. E, portanto, todos os estudantes de todas as colónias tinham que ir para Portugal estudar. E as bolsas eram para Portugal. Eu próprio estudei com uma bolsa de estudo da Câmara Municipal de Lourenço Marques, na altura. Sim. Então, aí estavam-se a publicar muitas mentiras. Eu achei que era preciso repor a verdade. Exato. Escrevi um livro sobre a Casa do Santo Império, como já referi. E depois, ultimamente, eu tinha uma série de crónicas, umas já publicadas, outras não publicadas, mas que eu achei que era a altura de divulgar. Vem as crónicas de um insubmisso. Porquê este título? Saiu em 2 volumes. Porquê este título? O primeiro volume começa com a minha deserção da Marinha Portuguesa até ao governo de transição. E o segundo volume é do governo de transição e primeiros anos até a atualidade. Tem lá crónicas escritas, entrevistas dadas já no século XXI, Sim. mesmo já em 2018, 2020, etc. Portanto, é até a atualidade. Continua a se considerar um homem submisso? Este novo livro. Os 34 capítulos são os 4 volumes. Sim. O primeiro capítulo são só 8. O primeiro volume são só 8 capítulos. Mas este é especificamente dedicado à saúde. À saúde, sim. Eu recolhi muita documentação, porque paguei documentalistas para me fazer digitalização de todos os artigos publicados no Jornal Notícias e na Revista Tempo, que eram os 2 únicos órgãos de informação que existiam na altura, além da Rádio Moçambique. Também tenho ficheiros sonoros da Rádio Moçambique. Mas foi fácil ir buscar esses documentos todos? Tudo o que a rádio disse, os jornais também escreveram. Então, é mais importante os ficheiros escritos, digitalizados. Tenho a digitalização de todos os boletins oficiais do Governo de Transição e do Boletim da República depois da Independência. Primeira e segunda série. Na primeira série tem a legislação. Uma revolução não se faz sem mudar as leis. Eu fui dos maiores clientes do Boletim da República. E a segunda série tem as nomeações. Eu tenho lá os nomes de todos os médicos estrangeiros que estiveram cá. 42. Nós chegámos a ter
42 nacionalidades ao mesmo tempo na área da saúde. No Sistema Nacional de Saúde. No tempo em que a cooperação internacional era outra forma de voluntariado, de ajuda, etc. Acha que esse modelo de cooperação... Hoje os estrangeiros que estão cá para ganhar dinheiro. É mais mercantilizado o Sistema Nacional de Saúde. Naquela altura estavam cá por solidariedade, por desejar participar num processo revolucionário. Ainda é possível voltar-se para tempos como esses, em que as pessoas se entregam de corpo e alma? Há algumas coisas no setor da saúde é possível voltar, noutras não. Eu escrevi um artigo que me disseram que já foi impresso e tudo, mas fizeram a impressão do livro fora de Moçambique e ainda não chegou, foi a última informação que eu tive. É uma antologia realizada pelo Instituto de Estudos Sociais e Económicos, IES. Sim, que eles costumam publicar todos os anos Perspectivas de Moçambique. Isto é Perspectivas de Moçambique 2025, mas está muito atrasado. Estão atrasado. E tem capítulos sobre os diversos sectores. Então, pediram deles é o da saúde. Sobre a saúde. E aí também eu ponho as lições a tirar. Há um resumo de todo este coisa e ponho as lições a tirar e lá mostro que há aspectos em que podemos voltar. Se dependesse do trabalho que o professor, o Dr. Hélder fez, estes trabalhos todos estão à disposição, o setor da saúde seria melhor do que é hoje? Bom, hoje está mal, não é? Eu, sabe, há muito tempo que não acompanho assim de perto. O último período em que eu acompanhei de muito perto foi quando da Covid? Foi antes. 2005 a 2009. Durante 4 anos eu fui assessor do ministro Ivo Garrido. Sim. Então, aí tive um papel importante também nas transformações que ele queria aplicar e por isso me foi chamar a mim. Portanto, muitas das decisões que o professor Ivo Garrido tomou naquela época, estruturantes, tiveram o seu dedo. Ivo Garrido tinha muito boas ideias. E ele disse-me assim, olha, eu quero pôr a saúde como ela estava no seu tempo. Então eu disse, ok, vamos trabalhar juntos. E trabalhámos muito bem. Eu não tenho nenhuma queixa em relação a ele. Agora, o Ivo Garrido tem um problema, tem dificuldade de relacionamento. Comigo, ele sempre me tratou bem, não tenho nenhuma queixa. Mas eu acho que era a única pessoa no Ministério que ele tratava bem. Então, eu assisti a algumas cenas que não gostei da forma como ele tratava os seus colaboradores. E isso era a coisa. Sabe, os meus pareceres, eu não quero dizer que foram 100% aceitos, mas foram 99, qualquer coisa por cento aceitos. E depois ele escrevia, concordo, execute-se. Mas quem executa não é nem o ministro, nem o assessor, é a máquina do Ministério. E essa máquina, como era maltratada, boicotava, sabotava, fazia tudo. Portanto, Ivo Garrido, em algum momento, foi sabotado no Ministério da Saúde? Completamente. Mas foi sabotado por quê? Pela maneira como ele tratava as pessoas. Eu assisti a cenas inaceitáveis. Por exemplo? Não. Descompor um diretor nacional diante de uma Assembleia de 200 pessoas, na base de uma denúncia que ele não sabe se é verdade ou não. Sem investigar. Sem provas, sim. Se a denúncia é verdadeira. Quer dizer, aparece um tipo numa reunião grande a fazer uma denúncia. Sabe, nessas reuniões de 200 pessoas, há sempre uns exibicionistas, etc. Fez uma denúncia grave, mas a posição do ministro é dizer assim, olha, vamos imediatamente abrir um processo de averiguações, não é um processo disciplinar, é um processo de averiguações, e você vai testemunhar nesse processo. Porque ali naquela reunião pode vir dizer uma mentira, mas o estatuto do funcionário diz, no processo disciplinar e no processo de averiguações,
Os testemunhantes não podem mentir. Têm que jurar dizer a verdade e não podem mentir. Se mentirem, são sancionados. Então dizer, você vai testemunhar ali sob juramento. Porque se estivesse a dizer uma mentira, já teria medo de continuar a repetir a mentira sob juramento. Era isso que eu devia fazer. E não fazia? Não, começa logo a descompor um diretor nacional diante dos seus subordinados. Isso não se pode fazer. Mas cá fora, a imagem que passava era de um homem, o povo acarinhava. Ele fazia coisas que o povo gosta muito. Bom, fazia essas visitas noturnas de surpresa às unidades sanitárias. Não tenho nada contra isso. Um ministro pode e deve fazer visitas de surpresa de dia ou de noite. Segundo, agora, quando chegava lá e havia qualquer suspeita de qualquer coisa que não estava bem, ele tomava logo medidas, castigava aqui, repreendia ali. Não pode ser. O professor Hélder, como assessor dele, ele assessorava nessa componente dele? Eu via nessa perspectiva? Não, essas coisas nunca me convidou para o acompanhar. Mas também, se eu estivesse lá, não podia desmentir o ministro diante de outras pessoas. Sim. E diante das câmaras de televisão. Portanto, agora, o povo gosta disso, não é? Muito bem, ali há malandros, ele castigou os malandros. O povo gosta disso, mas um ministro não pode agir assim emocionalmente. E um presidente, por exemplo, pode fazer? Não. Há muitas situações. Não pode agir emocionalmente. Um dirigente tem que ter um sentido de responsabilidade. Há uma denúncia. Não sabe se a denúncia é verdadeira ou falsa. Tem que abrir um processo de averiguações. Depois do processo de averiguações é que se vê, há matéria ou não há matéria. Se não há matéria, arquiva-se. Se há matéria, então abre-se um processo disciplinar. Tanto no processo de averiguações como no processo disciplinar, o acusado tem direito de defesa. Sim. E é preciso dar esse direito de defesa. Não pode-se tomar medidas emocionais porque ficou zangado, porque achou que estão a estragar o nome dele e toma medidas assim. Mas o povo gosta disso. E o professor voltou, vamos assim dizer, Não, durante a Covid, também fez parte da comissão técnica. Nessa altura, e olha, eu já posso dizer assim, já mandei muitos ministros à fava. Eu fui também assessor do ministro Idão. Às tantas eu percebi que ele estava mais interessado em ouvir opiniões de doadores do que a minha opinião. Disse-lhe, olha, passo bem. Deixa de fazer sentido. Faço bem, escolha lá os seus assessores. Eu não sirvo para isso. Com o Ivo Garrido fiquei 4 anos. No Conselhão fiquei muito menos, não chegou a 1 ano. Mas com o Ivo Garrido ainda fiquei 4 anos. As discussões a nível da Comissão Técnica Científica, como é que eram? Sapos, e quando chegou a uma altura que já não podia mais. A Comissão Técnica foi a mesma coisa, porque às tantas estavam a ser tomadas medidas baseadas na televisão portuguesa, que já eram contestadas em Portugal. Porque em Portugal já se estava a ver que aquelas medidas não eram apropriadas para a situação portuguesa. Mas a situação portuguesa não tinha nada a ver com a situação moçambicana. Como se viu? Não, a mais. Portugal foi o pior país da Europa. Teve a maior taxa de letalidade da Europa. Eu até disse ao presidente Núcio, diga lá ao seu amigo Marcelo Rebelo de Sousa, que pode me mandar lá como consultor, eu vou-lhes aconselhar a ele. Não acreditou na minha capacidade, não teve coragem, riu-se, julgou que eu estava a brincar. Eu não estava a brincar, estava a falar sério. Porque eu sei porquê que eles tiveram essa taxa tão grande. E posso garantir, se eu fosse lá, ia-lhes baixar a taxa de letalidade. Mas pronto, quando eu vi que
estava-se a seguir coisas. Então, os comentadores políticos que não percebiam nada de saúde, mas já estavam a perceber que algumas das decisões não tinham cientificidade nenhuma. E já estavam a questionar a competência dos membros da comissão. Eu disse, não vou passar por estúpido só porque não estão a tomar as nossas coisas. Isto diz bem, diz bem do título das crónicas, as crónicas do insubmisso. O professor Hélder nunca foi um homem insubmisso, mesmo diante de Samora Machel. Nunca fui insubmisso diante de ninguém, nunca fui insubmisso diante de Salazar. Sabe, a primeira crónica do primeiro volume é um abaixo-assinado que eu, quando tinha 22 anos, juntamente com mais 429 estudantes, mandámos para o Salazar a pedir para ele sair. Olha, o Salazar era rancoroso, vingativo e tinha todos os instrumentos de repressão. A PIDE era uma máquina de repressão, torturava, matava. Pior que o apartheid? Hã? Pior que a máquina lá do apartheid, África do Sul? Não sei bem, não sei se era pior. A máquina do apartheid também não era boa, mas a máquina de repressão portuguesa era terrível. E eu tive coragem de assinar esse abaixo-assinado, mandar para ele. Não é um documento, foi uma carta aberta mandada. É claro, a carta não foi aberta porque nenhum jornal publicou, porque havia censura, mas ficou nos arquivos. A mensagem ficou. Aliás, foi através dos arquivos da PIDE que eu tive o texto, porque eu não guardei o texto naquela altura, mas encontrei o texto nos arquivos da PIDE, no meu ficheiro dos arquivos da PIDE. Portanto, está a ver, eu sou insubmisso desde tenra idade. Desde tenra idade. Como é que vê o país? Já falou sobre a saúde, já sabemos o que o professor pensa. Do país, a problemática do setor da saúde é igual para todos os setores. Eu só gosto de falar de coisas que eu conheço. E devo dizer o seguinte, desde 2009, quando eu deixei de ser assessor do ministro Ivo Garrido, eu nunca mais tive um conhecimento direto do que se passa na saúde. Mesmo durante o Covid, a Comissão tratava estritamente do Covid. É claro que a gente sempre tinha uma ou outra implicação aqui ou ali, mas não me permitia fazer uma análise do que se passa no Ministério. Portanto, eu não vou fazer nenhuma análise do que se passa agora. Aquilo que eu sei é aquilo que a comunicação social diz. Sim. É aquilo que eu vejo na televisão, é aquilo que eu leio nos jornais, mas eu não tenho nenhum conhecimento de coisa. E falo com uma ou outra pessoa, inclusive falo com pessoas de baixo nível económico e que não podem recorrer ao setor privado. Sim. E que têm que recorrer ao setor público. E que e são essas pessoas que dão o informe. Dificuldades que passam. Então, todos estes relatos não são positivos. Segundo, a gente está a ver uma epidemia de cólera, está a morrer gente e não é preciso fazer nenhum estudo para perceber. A gente vê na televisão todos os dias, ou quase todos os dias, lixo por toda a parte, em todas as cidades moçambicanas. Maputo, que é o espelho, cartão de visitas, é o que é. Não vale a pena escolher nenhuma, todas. Qualquer cidade capital provincial tem coisa. Talvez a Beira é que tem menos, mas também não está isenta disso. É uma imundície pegada. É o ponto de partida para a cólera. Para a cólera, para muitas outras doenças infecciosas, até para doenças respiratórias. Porque as moscas pegam ali, vão, pois aquilo passa para os dedos, etc. Segundo, eu vejo na televisão o esgoto a correr aqui ao lado a venderem hortaliças. Como é que eu não quero que haja cólera? Tem que haver cólera. Olha,
Houve cólera em Moçambique desde o tempo colonial até 1974. Em 1974 ainda houve cólera em Moçambique. No princípio de 75 já não houve, mas o ministro português do governo de transição ainda fez uma campanha de vacinação na Beira. Quando eu fui ministro, não houve cólera em Moçambique. Voltou a haver, eu saí de ministro em março de 1980, voltou a haver cólera em agosto de 1980. Agora, há quem diga que eu tive sorte. Não. Saneamento do meio, limpeza, voluntariado, limpeza dos bairros, limpeza dos lugares das habitações, higiene individual, limpeza dos locais de trabalho, dos locais de concentração pública, como recintos desportivos, mercados, terminais de passageiros, terminais. Naquela altura havia muita atividade cultural, locais de atividade cultural. Era tudo feito na base do voluntariado. Segundo, cada um tinha que construir a sua própria latrina. Ninguém ia ajudar a ele a construir. Era uma responsabilidade do chefe de família. Mas íamos ajudar a construir latrinas públicas, de lugares de utilização coletiva. Hoje já não faz sentido construir latrinas, não é? Hoje mas o programa de saneamento do meio não eram só latrinas, era um programa muito mais vasto, que abrangia higiene individual, higiene coletiva, higiene da habitação, higiene dos locais de trabalho, higiene desses recintos públicos, estabulação de animais, enterros em cemitérios organizados. Portanto, era toda uma gama de Estamos a falar de uma questão de organização, o país devidamente estruturado, liderança, comunicação, educação cívica. É uma ação que tem mais efeito, o melhor efeito custo-benefício. Você gasta pouco dinheiro para obter muitos resultados em termos de indicadores de saúde. Exato. Agora, quando eu ouço dizer que se fizeram 1000 cirurgias e faz-se uma grande propaganda das 1000 cirurgias, 1000 cirurgias resolveram o problema de quem? De 1000 pessoas. Muito bem. Há 1000 pessoas felizes neste país com isso. Muito bem. Não tenho objeção nenhuma. Mas os 33 milhões que nós somos, será que os outros beneficiaram? O dinheiro, é o que o país pode fazer? O dinheiro que se gastou aí. Não será o que o país pode fazer? Em termos de capacidade, com o corte dos financiamentos? Não, o que o país pode fazer, o que o país tem é que resolver este problema de saneamento do meio. E mais, agora, existem os municípios. O Ministério da Saúde tem que fazer aí uma reunião com os municípios e dizer, meus senhores, esta bandalheira não pode continuar. É preciso, se for preciso, criar incentivos, criar um prémio para os melhores municípios sob um parâmetro, mercados, melhores municípios sob o parâmetro abastecimento de água. Criar incentivos também. Não é só dar ordens ou críticas, é também criar incentivos, mostrar, explicar porque é que eles têm que agir. Porque o Ministério da Saúde não pode fazer tudo sozinho. Sim, obviamente. Há uma coisa que se chamou cooperação intersectorial para a saúde. É fundamental. Mas o principal problema é o seguinte, é que é preciso fazer uma análise científica dos determinantes da saúde. O que é favorável à saúde, o que é negativo para a saúde. Porque uma política de saúde tem que se basear no seguinte, promover todos os fatores favoráveis à saúde e tentar eliminar os fatores negativos. E quando não se pode eliminar, pelo menos minimizar todos os fatores negativos para a saúde. Esta é que tem que ser uma política de saúde. Se você não sabe quais são os fatores positivos, quais são os fatores negativos, você não pode nada feito. Ter uma visão da coisa. Professor, esta falta de visão. Nós começamos logo no governo de transição, com os primeiros estudos
sobre os determinantes da saúde. O professor tem dado muitas sugestões, através escritas e até quando vai à televisão. Acha que o país, os gestores deste país, os gestores das instituições públicas, levam-lhe a sério ainda? Ou acha que, se calhar, por causa da idade, neste país, convenhamos, as pessoas, quanto mais crescidas, menos ouvidas são. Quando devíamos ser mais crescidos, aos 90 anos, desculpe, é um guardião da idoneidade. Desculpe, não tenho dados para fazer uma afirmação tão genérica como essa. Acho que há bons gestores e há maus gestores, em toda a parte do mundo é assim. Agora, não sei aí nestes sectores todos onde é que estão os bons gestores e os maus gestores. Uma coisa que tem sido agora aí muito evidente é que da parte dos dirigentes do Ministério da Saúde, a começar pelo Ministro e o porta-voz do Ministério, tem aparecido a dizer mentiras, mas descaradas, nas televisões, que, com franqueza, nós não somos estúpidos para acreditarmos naquelas mentiras. Isso descredibiliza a governação. Mas o mal da governação em Moçambique parte do que está sendo feito na saúde? Não sei os outros sectores. Não quero falar dos outros sectores. Não sei. Na saúde, eu tenho visto ultimamente, através até das reportagens da televisão, mentiras descaradas, mentiras ditas na Assembleia da República. Sabe, há países do mundo onde um dirigente mentir na Assembleia da República dá direito a perder o lugar e ir para a cadeia. Nós, infelizmente, não temos essa lei. Porque se tivéssemos essa lei, os dirigentes tinham mais cuidado, não iam mentir da maneira coisa. Querem mostrar que está tudo bem, quando toda a gente sabe que as coisas não estão bem. Quando fala da saúde, fala da educação e fala de outros setores também. Ainda ontem, há um jornal aí publicou um editorial sobre isso. As mentiras do porta-voz do Ministério da Saúde. O que é? É assim. É assim. Mas não devia ser assim. Esta que é a grande questão. A esperança deve ser a última a morrer. Agora, temos um colégio de saúde pública da Ordem dos Médicos que esteve aí muito adormecido. Eu fui o primeiro presidente desse colégio. Durante a minha gerência, durante cerca de 4 anos, o colégio teve uma grande atividade. Entretanto, o colégio entrou numa fase de adormecimento. Mas agora há sinais de que está-se a querer mudar a coisa. E talvez esse colégio possa ser um instrumento para trazer alguma luz ao Ministério da Saúde. A esperança não tem que ser a última a morrer. A esperança é a última a morrer. E nós tivemos aqui este espaço de entrevista com o professor Hélder Martins, que foi o primeiro ministro da Saúde de Moçambique, independente. Estamos aqui a folhear um pouco a sua história de vida. Ele completou 90 anos no dia 24 de fevereiro. Basicamente sobre essas 9 décadas de vida que estivemos aqui hoje, então, a compulsar. Queria agradecer aqui ao professor Hélder Martins por ter assistido aqui ao nosso convite e nos honrar com a sua presença aqui e continuar a desejar continuação de festas felizes neste seu... Muito obrigado, sou eu que agradeço o convite e a minha saudação àqueles espectadores da MBC que tiveram a paciência de me ouvir. Não foi um mal emprego o tempo, de certeza. Estivemos aqui então a ouvir aqui esta história de vida do professor Hélder Martins, nesta edição do especial Informação, dedicado aos seus 90 anos. Inequivocamente, ele falou da questão da saúde, que é uma área do seu interesse. Foi com muito gosto que cá estivemos. Voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite e até lá.